Ageu capítulo de número 2. Abra aí, Ageu capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Jesus. E o fogo já está caindo aqui. Ageu capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Nos diz assim o texto de Ageu capítulo 2. Aleluia. Ageu, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Amém? Glória a Jesus. Nos diz assim o texto de Ageu 2, capítulo, versículo 1 em diante. A glória do templo. Louvado seja Deus. Nos diz assim: e no 7º mês, do 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós, quem dentre de todos que estão aqui presentes, essa é a mensagem, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é nada? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Palavra de Deus e não do homem. Diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Quando o texto aqui, pelo intermédio do ministério do profeta Ageu, Deus se levanta para profetizar e alertar, despertar o povo para um despertamento espiritual, para uma busca espiritual, para um posicionamento em relação à situação deplorável em que o povo se encontrava. Se nós lermos aqui o capítulo de número 1, ele vai se reportar a um povo que se encontrava totalmente deprimido, totalmente, vamos dizer assim, murcho espiritualmente, até emocionalmente dizendo. O povo estava totalmente sem nenhum estímulo, porque até então, quando a pessoa está longe, afastada de Deus, assim como eles estavam, eles, além de estarem sem a presença que os alegra, que os fortalece, que os anima, que os levanta, eles estavam em caminhos totalmente errados. E com o caminho errado, irmãos, quando a gente vê o ditado aí fora que tudo que começa errado termina errado, não vai para frente. E o povo, vendo por conta do afastamento de Deus, tudo dando errado, aquilo que eles tentavam fazer, o que eles plantavam, o que eles colhiam, o capítulo 1 fala que eles
Recebiam um salário, mas recebiam um salário em saco furado. O dinheiro não dava para nada. Eles tentavam subir o monte, fazer, né, as suas casas, e a casa do Senhor estava deserta, e eles não tinham ânimo, o espírito deles estavam abatidos, eles não tinham a capacidade de se reerguer, de se levantar. E é, muitas das vezes, o momento que muitas pessoas estão vivendo, diga de passagem, né, em situação de pandemia que ainda estamos, porque ainda não passou, ainda se encontram essa pandemia no mundo, sem a saída, sem a solução aí, vamos dizer assim, cientificamente falando, apesar de que espiritualmente já percebemos uma mudança, né? O espírito do pavor, do medo já tem se afastado, e Deus parece que já tem feito o vírus recuar, não está mais naquele clima que estava de início, mas ela ainda está aí. E as pessoas ainda estão aí com o gosto amargo, né, da devastação que esse vírus causou, que essa situação causou. E tudo isso, irmãos, a gente se reporta à questão do afastamento das pessoas, do esquecimento de Deus. E é isso que tem acontecido. As pessoas um dia já foram, né? Por mais que nunca conheceram a Deus, por mais que ainda não tiveram ainda uma intimidade com Deus, né, elevada, ou um conhecimento elevado de Deus, as pessoas simplesmente se afastaram da inocência, do caminho de juventude que tinham de inocência, afastaram-se dos princípios que os pais ensinaram, afastaram-se do costume familiar, de honrar a família, de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, de honrar seus pais, e percebemos que o mundo se tornou um mundo assim meio que perigoso. Criar filhos hoje, as pessoas já estão pensando 2, 3, 4 vezes em colocar um filho no mundo, por medo da situação em que o mundo se encontra, por medo da condição em que o mundo oferece para você criar um filho. Não é mais simplesmente colocar um filho no mundo e o mundo Deus cria, né? O filho Deus cria, o mundo cria. Não é mais assim, porque o que as pessoas estão vendo aí é o resultado de uma geração, de uma geração que durante muito tempo vem se afastando de Deus. De gerações, eu posso dizer assim, que isso não começou agora. As pessoas levaram um tempo esquecendo-se, virando as costas. O que era legal e normal deixou de ser, o que era certo virou errado, o que é errado virou certo. Agora as pessoas se levaram para um caminho, se deixaram levar por um caminho totalmente, aparentemente sem volta. Deus, por sua vez, por conta é matemático isso, não é nem porque eu não vou dizer que é a cobrança de Deus que chegou, não, é a fatura que nós um dia passando o cartão, aleluia, sem ele nem beira, fomos passando, o mundo foi entrando numa ladeira sem fim, e agora chegou a hora da conta a ser paga, né? Não adianta que a consequência daquilo que a gente faz, do que o homem faz, chega. E diga de passagem que a misericórdia de Deus é quem tem intervido, não é o juízo de Deus que está sendo intervido, porque não é hora de juízo ainda. Jesus disse que não veio julgar, ele veio salvar o mundo. Amém. Ainda estamos no plano de salvação. O plano de salvação não acabou. O plano de salvação ainda está de pé. O sacrifício de Jesus na cruz ainda existe. Está aí valendo. Aleluia. E todo aquele que aceitar esse sacrifício vai viver o plano redentor. Aleluia. A remissão dos seus pecados. Vai receber perdão. Vai receber unção. O Espírito Santo ainda vai vir sobre ele. Ele ainda vai receber, aleluia, a unção do Espírito Santo. Ele vai receber o selo de salvação. Ele vai ter o seu nome escrito no livro da vida ainda. Deus vai dar alegria a ele, aleluia, por ele se encontrar com Deus. Ainda existe. Ainda chega, ainda tem essa oportunidade. A porta ainda não se fechou, a porta ainda está aberta. O que eu e você nós precisamos fazer é voltarmos para Deus, como bem disse Deus a uma das igrejas lá de Apocalipse, nas cartas às igrejas ele disse: volta, aconselho-te que volte a praticar as primeiras obras. Ou seja, não deixou de fazer, mas podemos voltar. Podemos ainda, dá tempo ainda de tomar o celular da mão do filho e voltar a olhar no olho dos filhos, aleluia, e chamar os filhos para ir para um parque brincar. Dá tempo ainda, apesar do perigo, dá tempo ainda da gente pegar, não dá mais para fazer nas portas das casas, como a gente fazia antigamente, e assar batata nas fogueiras, mas dá tempo ainda pegar as famílias e levar para uma chácara, fazer fogueira, assar batata, assar o milho, fazer uma reunião de família. Ainda dá tempo das pessoas retomarem o que de verdade importa e o que faz diferença. Dá tempo. Ainda há tempo.
ainda dá tempo de nós retomarmos a nossa vida. E eu quero chamar a atenção para algo aqui, dentro desse mesmo capítulo, que quem está me ouvindo agora vai poder concordar comigo no que eu vou dizer. Nesse versículo que nós aqui acabamos de ler, no versículo 9, tem uma palavra que diz assim: e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quantos de nós já não ouvimos por bocas de pregadores, cantores, né, pastores, diversas vezes dizendo, e a glória desta segunda casa será maior do que a primeira? Quantos de nós já ouvimos essa frase? A glória desta segunda casa. E o texto bíblico pode pegar em qualquer versão, apesar de que já tem algumas linguagens de versão atual, que fala segunda, mas no termo original não é segunda casa, é última casa. E a glória desta última casa será maior do que da primeira. Pastor, isso é relevante? Muito relevante. Porque uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. Uma pontuação muda todo o sentido de uma frase. Imagina uma palavra. Mudou uma palavra, mudou toda a frase. É assim ou não é? Eu não estudei muito não, mas eu não sou burro assim também não. Louvado seja Deus. A glória dessa segunda casa dá uma conotação de limite. Se a glória da segunda casa, eu tenho na minha mente de que se é da segunda casa, a terceira queda então não tem promessa para ela. Só tem até a segunda. Se a casa cair a terceira vez, já era, porque a Bíblia só está dizendo que era segunda casa. Então, quando eu leio no texto bíblico que diz que a glória desta última casa, não importa quantas vezes a casa caiu. Que logo a Bíblia diz em Salmo que 7 vezes cairá o justo e ele não ficará prostrado. 7 vezes. Olha só. Deus o levanta. Então, em se tratando de casa que sou eu, casa que é você, casa que é nação, cidades, pessoas, igreja. Muitas das vezes, no caso da casa, era a casa de Deus que tinha sido derrubada, o templo de Salomão tinha sido caído, derrubado, a invasão de Jerusalém trouxe ruína, destruíram a cidade, destruíram os muros, destruíram o templo. Isso na primeira vez. Na segunda vez veio Herodes, veio Roma, destruiu de novo. E agora está lá por construir a terceiro templo, terceira vez que o templo vai ser reconstruído. Ou seja, se fosse pela segunda vez, já não podia mais, porque o templo de Salomão já foi destruído 2 vezes. E agora? Está vendo que não é segunda? É última casa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, nós estamos aí, acabamos de passar pelo o Setembro Amarelo, que é o mês de suicídio. Não sei por que deram o mês do suicídio para o setembro, se o povo suicida todo dia. Em outubro, novembro, dezembro, setembro, tem gente se matando toda hora. Então não posso colocar como se o dia do combate ao suicídio é setembro. Não, ainda estamos no meio de combater. O povo gosta de colocar limite nas coisas, limite. E o povo é preguiçoso, quer trabalhar só em setembro contra o suicídio. Não, nós continuaremos trabalhando contra a morte, contra o suicídio, contra a queda. Aí vamos continuar profetizando que ainda dá jeito de você se levantar. Não importa se caiu uma, se caiu 2, se caiu 3, se caiu 7, 10. Não importa, Deus é quem levanta. Se a porta da graça não fechou, Jesus ainda, o sacrifício dele está valendo, o juízo final não chegou, você está vivo, ainda há esperança enquanto houver vida. Há esperança, porque a Bíblia diz que passando-se a vida, ou seja, chegando à morte, segue-se o juízo. Mas ainda está vivo? Não tem juízo ainda, tem salvação, tem oportunidade. Aleluia. E é o que o texto aqui nos dá a visão, de que se eu me colocar na posição, ele diz agora pois, ele diz esforça-te Zorobabel, esforça-te Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te Josué, aleluia, louvado a Deus, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo. Deus está mandando desde o rei ao sacerdote e o povo se esforçar, desde a igreja, o profeta, como os políticos e o povo se arrepender. Ainda dá tempo de um povo do Brasil, das pessoas se arrependerem, ainda dá tempo das pessoas se erguerem, se levantar, ainda dá tempo de o povo, aleluia, se colocar à disposição do céu, se arrepender dos seus maus caminhos, como bem diz em 2 Crônicas, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, porque ele diz, e se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar. Porque todo mundo tem o nome de Deus na boca, irmão. Todo mundo pede, ai meu Deus, misericórdia, misericórdia a Deus, tem dó de mim. Ai meu Deus, todo mundo fica com o nome de Deus na boca. E às vezes até cachaçado, cheio de cachaça, cheio de maconha, está falando o nome de Deus. Às vezes está na prostituição, está em ato de prostituição, está com o nome de Deus na boca. Às vezes é assim. Está no bar bebendo, falando de Deus.
Não, irmãos, se o meu povo que está com o meu nome na boca se humilhar e se converter, eu ouvirei. Não adianta falar o nome de Deus se não tiver com a vida do jeito que Ele quer, se não tiver agradando a Ele do jeito que Ele quer, porque Ele diz que nem todo aquele que me diz, que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E entrar no reino de Deus não quer dizer entrar no céu. Entrar no reino de Deus é entrar numa vida plena, numa vida de suprimento, numa vida de socorro, numa vida de paz, numa vida de tranquilidade. Ainda que o mundo está pegando fogo, você vai ter paz de Deus para suportar as lutas. Aleluia. Você vai ter a capacidade de viver e de vencer situações difíceis. Aleluia. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Porém, nem todo que dizer Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque estar com o nome de Deus na boca é uma coisa. Às vezes a gente vê aí esses cantores famosos, né, em lives falando graças a Deus, graças a tudo cheio, um pote cheio de cachaça, graças a Deus. E Deus não se coliga, irmão. Deus não se alia a isso. Deus não compactua com isso. E aqui quando o texto fala Israel, quando o povo fala aqui a Judá, quando Deus fala aqui ao povo, Deus está falando do povo dele. O povo que Ele criou, o povo que Ele escolheu, o povo que Ele levantou, o povo que Ele ungiu, o povo que Ele chama de menina dos olhos dele. Mesmo sendo menina dos olhos de Deus, mesmo sendo o povo de Deus, se afastou de Deus, deixa de ser de Deus. Se afastou de Deus, deixa de ter o cuidado dele. Se afastou de Deus, caiu, aleluia, no esquecimento. Se afastou de Deus por conta do seu afastamento, porque Deus não fica, né, correndo atrás de mim enquanto eu estou rejeitando Ele. Ele dá, o livre-arbítrio existe. Ele dá tempo para nós. Deus deixa eu ir, você não quer vir? Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é vinde como estáis, tá? Tem esse versículo aí também na Bíblia não. Vinde como estáis não está na Bíblia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muitos jargões que o povo usa que acabam, de certa forma, dando nó na cabeça das pessoas e deixando elas confusas concernente ao que elas devem fazer para receber de Deus milagre, para ver milagre de Deus, para ver mudança de Deus. Igual esse versículo que eu acabei de falar aqui, que não me canso de pregar sobre ele e de ensinar sobre ele. Não é a glória da segunda casa, é da última casa. Não importa quantas vezes a sua casa, seu relacionamento, sua vida com Deus caiu, você perdeu. Se você estiver disposto a retomar e Jesus não tiver voltado ainda, você pode ter uma vida com Deus novamente. Aleluia. Você pode se reerguer novamente. Sua vida pode ser devolvida novamente. Se estiver disposto a obedecer, a andar no caminho correto. Porque tem gente que quer a vida boa, quer, mas continua com os caminhos errados, continua com decisões erradas, continua fazendo o que não agrada a Deus, continua tomando decisões erradas. Quer sair da dívida, mas continua fazendo dívida. Quer sair nada. Diz que quer ter uma família, mas quer viver na traição, quer viver no adultério. Diz que quer, louvado seja Deus, ser pai, ser mãe, mas não cuida dos filhos que já tem. Diz que quer, não. Diz que quer Deus, eu quero ir para o céu, mas não quer ir para a igreja. Não quer nada. Diz que quer conhecer Deus, mas nunca leu a Bíblia. Diz que quer estar próximo de Deus, mas não ora. Diz que quer poder, presença de Deus, mas não jejuma. Não quer, irmãos. Eu preciso me posicionar se realmente eu quero. Porque Deus é presente. Deus é presente. Aleluia. Todo que invoca o nome dele recebe, aleluia. Pedir, dá-se vos dá. Bate, a porta se abre. Busca que você encontra. Mas a gente diz que quer, fala que quer, mas não prova que quer. Não tem comportamento de quem quer. É igual o casal quando briga. Na hora de fazer as pazes, porque acabou as coisas, né? O homem está com fome, já tem uma semana que não come, que a mulher não faz comida, as roupas já estão tudo sujas, aí ele diz, tá bom, eu vou mudar. Mentira! Basta ela lavar as roupas! Basta ela lavar as roupas! Basta ela fazer a comida, pronto, ele já faz, volta a fazer tudo de novo, vai pro futebol, esquece a família, vai pro meio dos amigos pescar e some em 15 dias, e daqui a pouco, que a mulher não quer mais, ele vai falar, não, eu mudei, mentira! Às vezes, irmãos, o que Deus está esperando é posicionamento. Por isso aqui Deus bota a responsabilidade ao povo. Deus bota a responsabilidade ao rei. Deus bota a responsabilidade ao sacerdote. É o povo quem tem que mudar, porque Deus continua o mesmo. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que fez o jardim, continua com o jardim lá, aleluia. Ele não mudou. Ele diz aqui o texto, se você for lá para Gênesis, você vai ver lá em Gênesis o texto dizer que Deus não destruiu o jardim. Deus fez foi botar Adão para fora do jardim. O jardim continua.
A terra maravilhosa que ele criou para o homem cuidar e cultivar, continua. Quem perdeu o direito de trabalhar lá foi Adão, porque queria ficar na balada, queria ficar na bagaceira. Não, Deus diz aqui também não fica não. Comeu do fruto que eu disse que não era para comer, vai para fora agora, não fica. Senão o homem ia comer da árvore da vida, ia ficar eternamente fora da presença de Deus. Imagina aí. Eu digo, tu não continuar guloso em comendo as coisas, vai para lá. Botou 2 anjos na porta do jardim, para que o homem não entrasse no jardim, e agora que por conta dele a terra ficou maldita. Maldita é a terra por tua causa, Adão, Deus disse para ele. Cresça abrolhos e espinhos, e a terra ficou essa coisa horrível aí, cheia de, não vou nem dizer, de coisa ruim, que está cheia aí. Só as trevas tomando conta da terra. Por esta razão, o homem agora precisa fazer o caminho de volta. Para o jardim, pastor? Não, o homem não perdeu o jardim. O homem perdeu a comunhão com Deus. O jardim continua lá. Então, eu só consigo viver jardim de Deus, eu só consigo viver paz de Deus, eu só consigo viver prosperidade de Deus se eu retomar o caminho de volta para Deus. Se eu retomar a aliança com Deus, se eu fizer a vontade de Deus, se eu estiver na presença de Deus, e na presença de Deus, a fartura de alegria, a abundância de alegria, a vida abundante, na presença de Deus, a paz, a cura, a vida, a tranquilidade. Aleluia. Fora de Deus, irmãos, ninguém tem paz. Jesus disse em João capítulo 15, que sem mim ninguém nada pode fazer, não pode fazer coisa alguma sem Jesus. E é por essa razão, por esse motivo, que eu, você, nós precisamos, aleluia, nos posicionar em como a Bíblia diz aqui, falando Deus a Josué, a Josadac, ao sacerdote, ao povo, a todos, se esforcem. Esforça, porque daqui a pouco, se vocês esforçarem, eu vou fazer tremer céu e terra seca. Deus não vai mandar só uma vacina, Deus não vai mandar só portas abertas, Deus não vai melhorar a economia simplesmente do país. Não, Deus vai mandar esforço para o povo, como ele fez aqui em capítulo 1 de Ageu. Ele disse, e o Senhor levantou o espírito do povo, e o povo começou a trabalhar, começou a fazer a casa do Senhor, começou a ter condição de fazer as coisas, de trabalhar. Porque é Deus quem dá o ânimo, é Deus quem dá a força, é Deus quem dá a graça, é Deus quem dá a condição, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos ergue. Aleluia. Se nós na sua presença nos colocarmos, se nós permanecermos em sua presença, se nós não quebrarmos a aliança que tivermos com Ele, Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Deus continua sendo o mesmo, está na posição dele. Deus jamais... Tem pessoas que quando as coisas dão errado dizem, Deus, por que me desamparou? Por que tu me abandonou? Não foi Deus que nos abandonou, foi nós que abandonamos a Deus. Foi nós que deixamos de orar, de buscar, sabe por quê? Deus. Porque muitas das vezes o conforto chegou. Aqui tem pessoas que, antes de casar, menino é oradorzinho que ora muito, menino. Chega a ficar rouco de tanto orar. Mas não estou crente. É só casar. Ai, Senhor. O anjo acorda na madrugada para orar, vira para o lado. Deus diz, minha serva, cadê tu? Ah, Senhor, tu me deu um homem aqui que come demais. Tu faz toda hora fazendo comida, tô cansada. Agora não tem mais tempo para Deus, porque o que queria já recebeu. E esquece que o Deus que dá o casamento é Ele que mantém o casamento. Aleluia. O Deus que dá o marido é Ele que dá paz para o marido. Porque um homem perturbado ninguém merece. E mulher também, está arrependido. O Deus que dá o emprego é o Deus que dá a prosperidade. Não adianta ter emprego sem prosperidade. Aleluia. O Deus que dá a cura é o que dá a saúde. Cura e saúde são duas coisas diferentes. Que às vezes você tem cura, mas curou de uma coisa, vem outra. Tem gente, irmão, que o Satanás é tão forte na vida dela, o espírito ruim é tão forte, que ele estava sofrendo de um problema da bexiga, aí foi lá e fez cirurgia na bexiga. Tirou o problema da bexiga, agora vem o problema por causa da cirurgia. Os pontos inflamam, o médico esquece a tesoura dentro da barriga, esquece gases, esquece o ponto, não cicatriza, os trem não andam, aí vai ter que fazer outra cirurgia, chega lá, cai no hospital, bate a cabeça, já tem que ir para UTI. Tem gente assim, que o espírito da pobreza não sai da vida dela, ela não muda, não pode arrumar o emprego que for, pode ganhar o salário que for, que continua na dívida, continua na miséria, porque é a falta de Deus que faz as coisas ruírem. Não basta ter a porta aberta, tem que ter o azeite na porta, porque a porta sem azeite
a fechadura emperra, a fechadura fica ferrujada, e aí a porta não abre mais. Se abre um dia, no outro dia ela já está travada. Não basta eu estar na condição em que eu desejo, eu tenho que estar na posição que me levou à condição que eu desejo. E a posição é Deus, irmãos. É Deus quem dá paz a você criar seu filho, é Deus quem dá paz para você trabalhar. A Bíblia diz que Ele nos enviou a sua palavra e tirou do nosso leito, da nossa cama, toda enfermidade. O que quer dizer isso? Está lá em Isaías. Não basta ter uma cama confortável, você tem que ter a presença de Deus que livra você de uma perturbação no sono, que você não consegue dormir, fica com insônia, num sono ruim, a perturbação de um vizinho doido que só fazendo barulho, batendo panela, arrastando cadeira, gritando, fazendo festa, e você não ter paz na sua casa, no seu ambiente onde você mora, porque é Deus quem abençoa a nossa paz, é Deus quem dá graça para nós viver, é Deus quem tira todo espírito de perturbação e confusão da nossa casa, dos parentes, dos filhos. Ô irmãos, é Deus quem sustenta a vida do homem. E sim, Deus está presente. Não adianta querer ter família. Se Deus não estiver presente, não adianta ir trabalhar. Se Deus não estiver presente, não adianta, aleluia, ser saudável ou ser doente. Tudo é com Deus. Tudo é por Deus. A Bíblia diz que nada sem Ele, nada do que foi feito se fez. E por Ele é todas as coisas, por meio deles é todas as coisas, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Por isso Ele diz que se o povo se posicionasse, Ele daqui a pouco ia fazer tremer todas as coisas, que viria o desejado de todas as nações, e Ele faria tremer as nações, viria o desejado de todas as nações, e Ele enchia a casa de glória, e nesse lugar Ele ia trazer paz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu e você, segundo a palavra dele, nos converter, e ele faria tremer, aleluia, assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, eu farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Aleluia. Ou seja, se eu não posicionar, irmão, não vai ter nada que impeça Deus me abençoar. Porque se for o céu, ele faz tremer o céu, ele abala o céu, por alguém que cuida dele, que faz a vontade dele. Ele abala o mar, se for preciso, o mar treme para poder a vitória chegar na mão daquele que está na presença dele. Tá aí a Bíblia, se você for na Bíblia você vai ver. Paulo e Silas foram lançados na prisão injustamente. E ninguém, irmãos, é pego injustamente. E eu tenho que dizer isso aqui agora. Ninguém passa a luta injustamente, porque o próprio Deus desce. O próprio Deus desce. Quer que eu prove? Tá lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados dentro de uma fornalha injustamente. Eles não estavam devendo nada. E principalmente pela resposta que eles deram. O rei queria que eles se ajoelhassem diante de uma estátua e servissem os demônios do Nabucodonosor. Eles disseram, olha rei, fica tu sabendo, que o Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar e Ele nos livrará. Aleluia. Mas se Ele também não quiser livrar, ei, fica tu sabendo, nós não vamos nos curvar diante da tua estátua e nem serviremos aos deuses que tu levantaste. Pronto. Pai do Senhor. O rei, enfurecido, endemoniado, ficou transfigurado, pegou os 3 jovens, amarrou de pé e mão e jogou dentro da fornalha. Mas como eles foram justos, o que é ser justo? Eles deram para Deus o que era de Deus. O que era de Deus? A vida deles. Eu prefiro morrer do que deixar de dar para Deus minha vida. Eu prefiro morrer do que eu ir servir o Satanás. Pronto. Deus desceu, esfriou, apagou a força do fogo e livrou eles dentro da fornalha. Aleluia, a ponto deles passearem dentro da fornalha. E o fuxiqueiro que tinha entregado eles para o rei foi o mesminho que olhou e disse, mas espera aí, rei, nós não lançamos 3 dentro da fornalha? Agora tem 4, está dando cria. Tem 4 dentro da fornalha. E a semelhança do quarto é a semelhante ao Filho dos Deuses. Glória a Deus. Olha aí, Jesus desceu para a fornalha e tirou eles lá de dentro. E aí o rei teve que mudar o discurso, porque Deus não aceita. O próprio rei que levantou a estátua diz, derruba, derruba, derruba. E a partir de agora, quem não adorar o rei, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser lançado dentro da fornalha. Mudou ou não mudou? Mesma coisa Paulo e Silas, que estavam lá em Roma, pregando a palavra de Deus, justamente porque Deus mandou pregar, então eles estavam obedecendo a Deus. Um doidinho lá, macumbeiro, que estava sem ganhar dinheiro, porque Paulo tinha tirado a tenda dele de fazer adivinhação. Ele foi lá, mandou buscar os magistrados mandou vir a polícia, meteu a surra em Paulo e em Silas, jogaram eles dois dentro da prisão injustamente. Paulo e Silas, que tinha todos os motivos para murmurar, reclamar, porque estava na cadeia sem dever nada, em vez de murmurar, o que eles fizeram? Ainda foi cantar.
cantar e orar. Perto da meia-noite eles cantavam e oravam. O que Deus fez? Desceu, fez tremer a terra, bagunçou com a cadeia, os alicerces do cárcere se moveram, as prisões e as cadeias de todos. Eu acredito que encheu de anjo aquela cadeia, porque até as algemas deles caíram das mãos. Tudo soltou, os presos ficaram tudo soltos. Não foi igual esses aí da papuda que fugiu, não. Foi o Paulo e Silas que estavam presos na prisão. Deus desceu e abriu a prisão, porque eles eram justos. Eles deram para Deus o que era de Deus, e Deus não deixou de dar para eles o que era deles. Aleluia. Agora, tá passando luta, tá passando privação, tá o espírito de morte perseguindo, tá com alguma situação, alguma dívida você tem, Pai do Senhor. Não deu para Deus o que era dele. E se Deus te criou para o louvor da glória dele, não está dando glória não? Ah, calma aí, Pai do Senhor. Está dando glória para os ídolos da terra aí, está dando glória para o dinheiro, está dando glória para o casamento, está dando... Sua vida pertence a você mesmo, sua vida pertence a seus filhos, sua vida pertence a seu marido, sua vida pertence ao seu trabalho, sua vida pertence aos seus negócios, sua vida pertence às farras, aos lazeres. Preocupa não. O dono da vida, que é Deus, vai exigir sua vida de volta. Exige. Deus vai exigir sua vida de volta. E nem que seja a duras penas, Deus vai tacar na cadeia, Deus vai tirar o casamento, Deus vai tirar o carro, Deus vai tirar o dinheiro, Deus vai tirar a saúde, que é só para você devolver a vida para Ele. E tem uns que devolvem vida, tem outros que devolvem em morte. Porque a Bíblia diz que depois que morre, o Espírito que Deus deu volta para quem? Para Ele. A vida é o Espírito de vida. Volta porque Deus está exigindo a vida de volta. Agora, e se adorar a Deus em vida? O fôlego de vida, irmãos, tudo que há em Deus é para a glória dele. Aleluia. O fôlego de vida é santo. Deus não vai deixar eu aqui nessa terra adorando o Gustavo Lima, adorando o Leonardo, adorando o Zezé de Camargo, adorando os cantores do mundo, aí dizendo que esses aí são os seus ídolos, esses aí os donos da sua vida. Não, que o fôlego que Deus te deu não foi para cantar música sertaneja. O fôlego de vida que Deus te deu não foi para você estar, aleluia, soprando cigarro, fumaça de maconha na rua. Não foi para isso. O fôlego santo de Deus, a semente de Deus que é em você, é para você adorar, glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. E Deus não está contente com essa vida aí, que as pessoas estão fazendo aliança com tudo e com qualquer coisa, menos com Ele. Deus vai exigir a vida de volta. Deus vai exigir a minha, a sua, a nossa vida de volta. Glória a Deus. E é por isso que tem pessoas que o espírito de morte está sempre seguindo, por isso que Deus está o tempo todo. E o pior, eu digo, além de a vida dessa pessoa não estar mais pertencendo a Deus, porque ele não quer dar para Deus a sua vida, ainda está tirando a vida do outro. Está prejudicando a vida do outro. Está levando outros para o mau caminho. Está dando bebida para os outros. Está dando cigarro para os outros. Está tirando a vida, matando os outros. Assaltando os outros. Está perturbando a vida do outro. Uma pessoa dessa, irmãos, quer viver em paz? Não vive, porque Deus não vai deixar. Uma pessoa que está na terra para perturbar os outros, que está na terra para poder tirar a paz dos outros, de perturbar a vida que Deus deu para os outros, principalmente se esse outro é alguém que serve a Deus. Eita! Ninguém mexe com a vida daqueles que servem a Deus. Glória a Deus. Ninguém toca na vida daqueles que servem a Deus, porque essa vida aí, ó, tá no padrão que Deus quer. Aleluia. Ah, pastor, mas lá na Rússia, lá na China, lá em Cuba, lá na Venezuela, estão matando os cristãos. Deus não vai deixar de cobrar a vida de cada um deles. Aleluia. Não vai deixar de cobrar a vida de quem está sendo perseguido. Mas aquele que perseguiu, pode ter certeza, está chegando o dia da fatura deles. Vai chegar o dia de Deus cobrar cada vida dessa. É por isso, irmãos, que quem paga a Deus, quem faz favor a Deus, não fica sem receber o seu favor, não fica sem receber a sua colheita. Verdade. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você dá para Deus o que é dele, se você pega seu filho na hora que ele nasce, fiz isso com todos os meus filhos. E eles que botam a barba de molho, porque quando eles nasceram, eu disse, Senhor, é teu, pega pra tu, não deixa ficar vivo se não for para te servir não. Se qualquer filho meu inventar de querer ir fumar maconha, de inventar querer ir beber, fazer qualquer coisa, a vida dele é rapidinho, Deus ceifa. Porque eu dei foi para Deus. Eles são do Senhor. Aleluia. Não dei pro Satanás, não fiz filho para ir para maconha, não fiz filho para ir para cadeia. Não, se quiser ir, vai perder a vida, Deus vai levar. Por quê? Porque eu dei para Deus. E essa ortoga Deus me deu, eu sou o pai, eu tenho autoridade sobre a vida deles. Eu tenho autoridade sobre a vida de todos os meus filhos. Dei para Deus, nenhum deles foi feito para ir para o inferno, foi para ir para o céu. E bem-aventurado é eles. Como pai, eu autorizo Deus pegar, tocar todos eles. São dele. E graças a Deus eu sou feliz com todos os meus filhos.
Todos. Aleluia. Tem pessoas que não, quer ver o filho, acha bonitinho o filho rebolando, dançando, música do mundo, fazendo coisa pro mundo. Acha bonito ver o filho bebendo, fumando. Não, irmãos. Temos que dar a Deus o que é de Deus. E aqui Deus cobra do povo, porque eles estavam cuidando das suas casas. Ageu capítulo 1 fala que eles estavam cuidando de construir a casa deles e a casa de Deus estava deserta. As coisas não estavam buscando Deus, não estavam orando, não estavam fazendo nada. Vocês estão querendo prosperar, pois todo o salário que vocês pegar, eu vou soprar. Não vai ficar nada na mão de vocês. Tudo que vocês quiserem fazer, eu vou atrapalhar. Porque Deus é dono, Ele faz. A casa é dele, a vida é dele, a terra é dele. Nós somos dele. A Bíblia diz em Salmo que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E os homens que habitam na terra também. Porque ninguém se fez sozinho. Aleluia. Tudo foi Deus que fez. Se tem animal, se tem gente, se tem terra, se tem... Aleluia. O ecossistema todo foi Deus quem criou. Ele é o dono de todas as coisas. E ainda que o homem na sua arrogância diga, eu não pertenço a Deus, eu não tenho nada com Deus, você vai ter que prestar conta com aquele que te fez. Todos vão ter que prestar conta diante Glória de a Deus. Deus. E é por essa razão que é melhor estar do lado de Deus quando a conta chegar. Que quando Deus vier prestar conta, Ele vai dizer para aqueles, vinde benditos do meu Pai. Porque tive fome, me deste comer, tive frio, me deste vestir, tive nu, me vestiste, estive na prisão, foste me ver, eu fui no hospital com coronavírus e me visitaste, eu estive estrangeiro e me hospedaste, e agora toma aí a benção na tua vida, entra para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Mas para muitos Deus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque você além de não me entregar a sua vida, ainda tirou a vida dos outros. Não deu de comer a ninguém, não cuidou de ninguém, não fez bem a ninguém, ainda estava atrapalhando a vida de quem estava querendo me servir. Tudo isso, irmãos, cabe dentro desse texto aqui. Israel estava vivendo sua própria vida sem dar prestação de contas a quem tinha lhe criado, que era Deus. Quer viver uma vida diferente, quer ter ânimo para viver, quer ter força, disposição, quer ter graça, paz, quer sair do estado de depressão, quer receba a glória de Deus na sua vida, receba a restituição da presença de Deus em você, que é o que faz a gente ter ânimo e força para estar de pé. E Deus ainda manda anjo para ajudar, que quando a gente menos espera, chega coisas que a gente não estava esperando, recebemos bênçãos que a gente nem plantou. Deus começa a mandar as vitórias para aqueles que o servem e o que o teme. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. Que eu e você, sendo justo, como diz Salmo 34, os filhos do leão, olha que leão come tudo, hein? Os filhos do leão sofrem e padecem fome, mas o justo de nada tem falta. Muitas são as aflições do justo, mas Deus livra eles de todas. Aleluia. O problema é a injustiça que temos feito. Alguma injustiça temos feito com Deus. Estamos devendo alguma justiça a Deus. E por essa razão, a vida não tem sido justa comigo. Tem gente que fala assim, né? Poxa, a vida não tem sido justa comigo, Deus tem sido tão mal, as coisas não estão acontecendo como eu esperava. Claro, porque não é para acontecer como você esperava, é para acontecer como Deus espera e planeja. O que Deus espera de mim, irmãos, Ele vai cobrar. Ele me fez para essa finalidade. E a primeira coisa que Deus espera de nós é que a gente o adore. Ame Ele acima de todas as coisas. Ame o próximo como a nós mesmos. E a primeira justiça que a gente tem que dar a Deus é essa. Fez isso, irmãos? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, sua vida vai começar a ir bem, tudo vai começar a dar certo, as coisas vão começar a acontecer. Agora está desonrando pai e mãe, está desonrando o próximo, não ama a Deus acima de todas as coisas, aliás, ama mais o celular do que a Deus, ama mais o casamento do que a Deus, ama mais o dinheiro do que a Deus, a fatura está chegando. Deus está cobrando da terra, do mundo, todo mundo está sendo cobrado. Aleluia. E ainda é a misericórdia de Deus, porque ainda não chegou o final, porque a porta da graça ainda está aberta. Deus está querendo ainda nos dar a oportunidade de salvação. Que nessa noite a salvação entre na sua casa. O poder do Espírito Santo entre em nossas vidas a ponto de nos resgatar em todas e qualquer área das nossas vidas que possa estar longe de Deus. Aleluia. Eu abro mão agora para que todas as áreas da minha vida que estiver longe de Deus volte para a presença de Deus. Seja financeiro, material, espiritual, sentimental, qualquer área da minha vida que esteja longe de Deus. Eu, Senhor, como livre-arbítrio que eu tenho, abro a minha vida para o Senhor tomar posse de toda ela. Toma posse da minha vida, dos meus sonhos, dos meus negócios.
Toma posse, Senhor amado, dos meus relacionamentos. Toma posse de tudo que há em mim. Seja teu, é para a tua glória, como disse o salmista. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo, Senhor. Meus filhos é teu, minha casa é tua, meus pertences a ti, Senhor amado, que eu consagro nessa hora. Isso é ser justo. Que Deus seja dono, que Deus seja louvado com tudo que existe nas nossas vidas. Que a presença de Deus alcance a sua vida. E que nessa noite você possa entregar a sua vida por completo. Não os seus problemas, que Deus quer saber do problema não. Deus quer saber da sua vida. Deixa os problemas para lá. Deixa os problemas com o inimigo. Vai para lá, Satanás. Eu quero é a sua vida. Deus quer a sua vida. Entrega a sua vida a Deus. Pastor, e os problemas, o que é que eu faço? Preocupa não. Deixa que Deus vai mandar um anjo buscar. Aleluia. Ele diz: todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o que eu faço com esse fardo aqui? Deixa que Jesus pega, menino. Deus vai pegar esse fardo aí, vai sumir com ele. E vai fazer sua vida ser leve. Vai restaurar a nossa fé, a nossa vida, e as coisas que estão indo de mal a pior, vai voltar a ser bem para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Que nós possamos nessa noite alcançar o caminho de volta para a presença de Deus, para os braços do Pai. Que Ele possa restaurar a casa que um dia foi de pé e agora caiu. Seja em qualquer área que a sua casa caiu. Às vezes foi só uma pedrada na telha que furou e está entrando água. Não preocupa não. Deus vai arrumar essa goteira quando você entregar essa parte que o diabo teve legalidade de entrar nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Que a presença do Espírito Santo entre no teu lar. Mude a tua sorte, mude este lar, mude, entre nessa família, entre nessa casa, entre nos negócios, em todas as áreas, esse relacionamento, a vida dos filhos, do marido, da esposa, que Deus entre na saúde de cada um, livre deste mal, essa praga que está na terra agora, recua em nome de Jesus, que venha recuar no nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento, que a graça do Espírito Santo seja e esteja sobre este lugar, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. E amém. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Aqui.